Amada igreja, boa noite, amada igreja do Senhor. Que a paz esteja com todos vocês. Amém. Nós, como igreja, esse mês de agosto, nós temos como tema... Qual o tema do mês de agosto? Está muito fraco. A igreja, amém? Então, até domingo passado foi falado, foi muito bem abordado, inclusive, pela profetisa, sobre igreja, né? Sobre igreja, sobre o corpo de Cristo, sobre estarmos unidos com Cristo em unidade. E hoje não poderia ser diferente. Eu queria trazer um pouco da palavra do Senhor a todos vocês. E como eu sempre falo, quando eu venho aqui para esse altar, quando a profetisa fez o convite, foge um pouco daquilo que eu estava trabalhando nos últimos dias. Mas eu creio que o Senhor ele sempre traz algo novo para nossas vidas. Ele sempre traz alguma coisa que venha nos satisfazer, não dá talvez aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. E ao longo dos anos, ao longo dos tempos, eu tenho observado que a igreja está muito dispersa. As pessoas elas estão muito sem vontade, elas estão muito sem vigor para vir ao corpo, para se tornar o corpo, para realmente se tornar a noiva de Cristo. Estou falando como comunidade, como igreja. Os mais velhos aqui, acho que vão lembrar de uma banda chamada Koinonia. Alguém lembra? Eu sou mais novo, eu só ouvi falar, não lembro. Lembra, apóstolo? Vocês sabem o que significa koinonia? Comunhão. A primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia é lá em Atos, quando os apóstolos eles falam sobre ir à mesa, se reunir e comer junto. É a primeira vez que aparece a palavra koinonia. No grego significa konoia ou konoia, depende da tradução, de quem vai traduzir. E é muito interessante que desde o Antigo Testamento, desde muito lá atrás, a união, né, mesmo diante dos juízes, dos reis da época, dos sacerdotes, das pessoas que traziam a palavra do Senhor, a importância de estar junto era muito grande. Era muito grande. E ao longo dos anos, as pessoas elas se uniram e depois começaram a se dispersar de novo. Né? Diante de tanta situação, de tantas coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, a gente não tem mais prazer em vir à igreja. Essa é a grande verdade. Hoje em dia ninguém quer ser mais pastor, porque acha que é um fardo. E é um fardo muito grande, porque o corpo de Cristo ele não favorece muitas das vezes. Eu não estou aqui levantando uma bandeira pastoral, estou aqui levantando uma bandeira de corpo de Cristo. Hoje em dia não se vê mais os 5 ministérios manifestos dentro da igreja, porque as pessoas elas não querem estudar, não querem ler, não querem estar juntas. É muita coisa para resolver e eu não vou abrir mão de dizer que isso não seja uma verdade. Nós estamos tão envolvidos com as coisas, com as nossas coisas, que a gente acaba esquecendo o corpo de Cristo. A gente acaba esquecendo um pouco do que é a essência de estarmos juntos. Hoje em dia, com a facilidade que temos na nossa mão, a gente quer ver o culto pela internet, a gente quer dizimar pela internet, a gente quer ofertar pela internet, a gente quer participar de um grupo pela internet. E a gente está perdendo a linguagem de Cristo na nossa vida. Estamos perdendo a linguagem de Cristo na nossa vida. Esses dias eu coloquei numa rede social que dizia assim: não deixe que a sua bênção te roube dos afazeres da casa do rei. Às vezes nós somos tão abençoados, Deus nos dá tantas coisas, que nós perdemos a vontade de estar junto como igreja. Eu não estou aqui tirando o mérito de ninguém, de morar longe, de morar perto. Eu estou falando como igreja. Nós perdemos a essência, nós perdemos o cheiro de crente. Hoje em dia a coisa mais difícil que tem é de encontrar um crente pela aparência, né, profetisa? Muito difícil. Nós perdemos a essência de estarmos juntos. Lá em Efésios, quem pode abrir, por favor, Efésios 4, o tema
O tema principal hoje é o poder da unidade. Você sabia que nós temos um poder muito grande na nossa vida? Como unidade nós não sabemos usar como igreja. Se uma igreja ela tem o poder de mover uma cidade, se ela tem o poder de mover tantas coisas, por que ela não tem o poder de mover a tua igreja? Por que ela não tem o poder de elevar para um nível maior a tua igreja? Efésios 4:1. Quem é que pode colocar no telão, por gentileza? Portanto, como prisioneiro do Senhor, isso Paulo falando, tá? Suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. 2, é até o 6. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Pai, essa noite eu oro te pedindo que o Senhor venha nos dar o entendimento verdadeiro da Tua palavra. Que essa palavra ela venha cair como uma semente em nossos corações. Que nós venhamos entender e também praticar aquilo que o Senhor tem preparado para nós essa noite. Fica conosco esse tempo, guarda a nossa mente, guarda o nosso corpo, permeia nosso coração contra o mal, enquanto estivermos lendo a Tua palavra e ouvindo ela. Em nome de Jesus, amém. Bem, gente, será que nós estamos apenas suportando as pessoas ao longo desse tempo todo como crente? E nós estamos esquecendo de amar? Porque a palavra diz que nós temos que suportar e amar. Talvez isso seja um dos motivos muito grandes de hoje. Muita gente está afastado do corpo de Cristo. É apenas suportar uns aos outros e não amar uns aos outros. Quando eu li essa palavra, apóstolo, profetiza, irmãos, eu já li tanto esse trecho, nunca tinha me atentado para esse detalhe. Às vezes nós só suportamos as pessoas e não amamos ela, que é o principal mandamento. É o amor. É o amor. Eu suporto a Geide, mas eu não gosto dela. Eu suporto fulano, mas eu não quero papo com ele. Eu perdoei, mas eu não quero papo. A gente está suportando ao longo da nossa trajetória cristã e estamos aos poucos nos afastando como crente um dos outros. E a unidade, ela acaba não se tornando mais um só corpo. A gente acaba se distraindo. Existe uma música, pelo que pareça de crente, que diz que nós temos que ser como purê de batata. Não sei se vocês já ouviram alguma coisa sobre isso. Quando nós pegamos a batata e nós amassamos e vira um purê, vira só uma. Vira só algo, alguma coisa. Nós estamos perdendo essa essência, vamos dizer assim, de podermos nos tornarmos um só corpo em Cristo Jesus. Nosso maior modelo de unidade chama-se Cristo. E ele conseguia sentar-se na mesa com todo tipo de gente. Ele não só tolerava, mas como também amava. Então ele sentava com cobrador de impostos, com médico, com pessoas, com uma sociedade, na sociedade abaixo ou acima, dependendo da época ali. Então ele sentava à mesa com médico, com cobrador de impostos, com pescador, com todo tipo de gente, porque ele não apenas tolerava, ele também amava, deixando isso para nós hoje como um grande exemplo. Nós temos feito isso. Às vezes eu vejo alguns projetos de algumas igrejas aí fora, eu fico com vergonha, porque os caras trazem o mendigo para dentro da igreja. O cara traz o porre lá, o cara chapado, corta o cabelo do cara, faz aquele negócio todo que alguns de vocês já viram. Por desencargo de consciência ou não sei,
mas estão fazendo. E nós, como crente, como unidade, como a unidade que queremos ser, a gente consegue não ser a unidade no momento certo. Então, independente das posições sociais e financeiras, Jesus queria que todos estivessem em unidade. Olhe para o seu irmão essa noite. Eu não gosto de pregar dessa forma, mas olhe para o rosto do seu irmão. Diga assim para ele: cara, eu te amo. Pode falar. Eu te amo. Te amo. Eu não só te tolero, eu te amo também. Não só te tolero, porque aos poucos a gente tem que se assemelhar a Cristo, ao nosso Pai. Deixa eu contar um negócio engraçado para vocês. Não sei se é engraçado, né? Acho que uns 20 dias atrás, o Levi olhou para mim e disse assim: eu quero ser careca. Levi, não, eu quero ser igual tu, careca. Aí a Fabiane: menino, tu não sabe o que tu tá falando? Aí, não, eu quero ser igual tu, careca. Ele falou isso umas 5 vezes para mim. Aí beleza, aí onde ele ia dizer que ele queria ser careca. Isso é o filho querendo ser semelhante ao pai. Certo? Aí não ficou só nisso. Como ele é presepeiro, esses dias agora ele olhou para mim e disse assim: eu quero ter uma barriga igual a tua também. Tá? E aí, como um dia ele veio aqui com o apóstolo brigou com ele uma semana, e na outra semana ele veio trazer o pão da ceia para o apóstolo. O apóstolo disse: olha, esse cara me deu uma grande lição. Mesmo a gente brigando com ele, mesmo a gente chamando a atenção dele, ele veio aqui e me serviu. E eu me lembrei desse detalhe, falei: caramba, que lição o Levi me deu esses dias. O Levi querendo ser igual ao Pai, e nós não queremos muitas das vezes nos assemelharmos ao nosso Pai, o Cristo Jesus que está conosco. Se Jesus ele andou em unidade, ele trouxe para perto dele pessoas, independente das condições sociais, independente do que as pessoas eram na época, ele conseguia atrair pessoas e sentar-se na mesa com eles. Por que nós não conseguimos fazer a mesma coisa dentro de uma comunidade chamada igreja? Estamos perdendo a essência. Vou usar muito essa palavra, acho que hoje. Estamos perdendo o cheiro de crente. Estamos perdendo muita coisa no mundo espiritual por não estarmos unidos entre irmãos. Entre irmãos. Eu tenho entrado assim, eu falo para todo mundo, eu tenho entrado em muitos lugares todos os dias, falado com diversas pessoas, e eu me incomodo muito quando uma pessoa vem reclamar para mim, vem falar alguma coisa, e eu quero ter uma oportunidade de orar por essa pessoa. Quero ter uma oportunidade de dizer para ela: Jesus te ama, cara. Você está passando por essa situação, mas as coisas podem mudar. Eu estou falando com gente com poder aquisitivo um pouco alto. E eu me sinto muito mal, mas às vezes alguma coisa diz assim: não é o momento, calma. Por quê? Às vezes o Espírito do Senhor ele nos incomoda a fazer algumas coisas e frear em outras situações. É porque nós, como ser humano, nós temos a necessidade de ajudar as pessoas. E nós não ajudamos, às vezes, porque nós não queremos. Que venhamos ter a sensibilidade do Espírito nos próximos dias. Que venhamos ter a sensibilidade uns com os outros nos próximos dias. Temos aí uma batalha muito grande para fazer e não estamos cumprindo, que é levar a salvação às pessoas, que é impor as mãos sobre as pessoas e saber o verdadeiro dom que o Senhor colocou sobre a tua vida. Como é que tu vai saber se tu tem o dom da cura se tu não abençoa as pessoas sobre cura? Como é que tu vai saber se tu tem o dom do evangelismo se tu não fala? Como é que você vai saber se algumas coisas estão se manifestando para que o corpo seja edificado se você não está conseguindo, em momento oportuno, fazer o que tem que fazer? Porque os dons, eles foram liberados. Os dons, eles foram liberados para que a igreja seja edificada e nós não estamos tomando posse disso. Nós estamos conseguindo falar outra linguagem. Pelo incrível que pareça, nós estamos dentro de uma caixa chamada casa e não estamos conseguindo fazer aquilo que o Senhor quer através daquilo que Ele nos deu, né? Vamos lutar para construir pontes e não trincheiras. Amém. Vou repetir de novo.
Vamos lutar para construir pontes e não trincheiras. Vamos trabalhar para a promoção da nossa igreja local. Eu estou querendo falar hoje da nossa igreja aqui, Centro Cristão da Família. Eu não quero falar de outra igreja, nem de outro povo. Que nós estamos vivendo aqui dentro, nós estamos sendo abençoados aqui dentro. Todas as vezes que eu estou me sentindo triste, cabisbaixo, eu estou me sentindo... que eu estou com uma carga muito grande, muito pesada dos problemas aí fora. Eu lembro muito do que foi pregado aqui nessa casa, e há muito tempo atrás, que dizia assim, se você está desanimado, porque tu não está orando. Se tu está sentindo falta, se tu não está sentindo vontade de ir para a igreja, você não está orando. Se você não está sentindo vontade de praticar as coisas que foi determinada a você, dentro da igreja, você não está tendo comunhão com Deus. Cara, toda vez isso vem como uma pedra na minha cabeça. Sabe o que eu vou fazer? Fecho minha porta e vou orar. Porque alguma coisa está faltando na minha vida espiritual para que eu venha alavancar e venha acabar. Os problemas, eles nunca vão acabar, gente. Os problemas nunca vão acabar. Os problemas nunca vão acabar. Mas o Senhor, Ele sempre vai ser presente nos momentos difíceis nas nossas vidas. Independente da situação. E a igreja, ela sempre vai ser o teu refúgio, cara. A igreja sempre vai ser o teu refúgio, seja no teu casamento, seja no teu emprego, seja na tua escola, seja lá fora, seja o que você estiver fazendo na tua vida, a igreja sempre vai ser o teu refúgio. Tem muita gente que saiu daqui, tem muita gente que saiu de outras igrejas, dizendo que a igreja não era o melhor lugar. Eu conheço um cara que já saiu 8 vezes da igreja, 8 vezes. Eu já decidi que eu não quero mais nem muito contato com ele, quando ele começa a falar de pastor, de igreja, porque eu disse para ele um dia desse, cara, eu acho que tu está com algum problema. Porque todo mundo está contra ti. Ele diz que todo mundo está contra ele, então acho que o problema não está nas pessoas, o problema está em ti, cara. Então, quando você vê uma pessoa ferida, quando você vê uma ferida entre aspas, que às vezes a pessoa se feriu, ela não foi ferida. Existe uma diferença muito grande aí do cara que está ferido por alguém e o cara que se feriu porque quis. Ele saiu porque quis, ele achou que aquela palavra não era para ele, ele achou que aquele momento não era dele, ele acha tanta coisa, só que ninguém pode achar nada dele. Ele acha tantas coisas, mas ninguém pode achar nada dele. Impressionante. Ou dela. Quantos de nós achamos que algumas coisas não era para nós dentro da igreja? Cara, eu vou me embora dessa igreja porque isso não foi para mim. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. 99% das vezes Deus nunca vai falar aquilo que tu quer. 1% talvez seja o que tu queira, talvez é o que vai amaciar o teu coração. 99% das vezes não vai. Eu estou falando isso para vocês por experiências próprias que eu tenho no meu dia a dia. Quando eu decidi uma vez, dizer assim, Senhor, quero abrir mão disso, quero partir deste princípio aqui, porque se eu estou pregando, por que eu não posso viver isso? Então eu não posso ser demagogo. Nós estamos dentro da igreja. Grave isso que eu vou falar para você, meu irmão, minha irmã. Nós estamos dentro da igreja órfã. Nós estamos dentro da igreja órfã. Nós não conseguimos ter um pai espiritual. Eu não estou falando de pastor. Não estou falando de pastora. Nós não conseguimos ter ninguém que venha estar sobre nós porque nós estamos órfãos, porque nós queremos estar órfãos espirituais. Nós estamos ocupando lugar muitas das vezes nessa cadeira aí. Nós não queremos andar em unidade. Eu vou dar meu dízimo, eu vou dar minha oferta. Tudo bem, daqui para frente. Tenho mais um mês para viver em paz. No outro mês, eu dou de novo meu dízimo, minha oferta, minha primícia, sei lá como é que você fala. Vou viver mais um mês em paz. E fica todo o tempo tentando barganhar com a igreja. A mesma visão, a mesma fé e o mesmo propósito. Será que nós estamos vivendo dessa forma? 1 Coríntios 1:10.
Coríntios 1:10. Irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Lá fora, a gente pode até ter divergências. A gente pode pensar da maneira que a gente quiser, mas dentro da igreja, nós temos que ter um único pensamento. Um único pensamento, isso chama-se unidade. Também posso, é o que diz a palavra aí. Bora ler de novo? Irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros, ponham fim às divisões. O que são divisões? Dúbias palavras entre irmãos. Entre vocês, antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamentos e propósito. Se um só Espírito e uma só fé nos move, por que nós temos que ter visões diferentes? Já pararam para pensar nisso alguma vez? Vou repetir aqui, ó. Se um só Espírito e uma só fé nos move, por que existem visões diferentes? Porque o demônio, o diabo, ele quer ver isso no nosso meio. Ele quer que todo tempo a gente esteja dividido um com o outro. Eu não gosto do Ivan, porque o Ivan está tocando teclado. Hoje eu queria que ele tocasse contrabaixo, porque fica melhor para mim ali na bateria. Mais ou menos assim, né, Ivan? Mas se o Ivan disser assim, eu não estou afim de tocar contrabaixo hoje, Beto. Aí lá vou ficar mordido com o cara lá do outro lado lá. Já aconteceu ali uma divisão. Eu estou no meu grupo de... Vou inventar aqui um grupo qualquer, dentro da igreja, e há uma divergência entre irmãos ali. Eu quero fazer tal coisa, mas o irmão fulano não aceitou que eu faça tal coisa. Então eu já vou me aborrecer com o fulano. Ali gera uma intriga, gera uma confusão, gera uma divisão, porque as visões não estão diferentes, né? A harmonia não é mais a mesma, a gente começa a ficar de bico. É o que aconteceu com muita gente que já saiu daqui dessa igreja, porque eu não gostei da opinião do fulano, do ciclano, então não são maduros o suficiente, muitas das vezes, para dizer assim, beleza, irmão, vamos lá. Na próxima a gente tenta ter um pouco mais de harmonia entre nós, para ver se a gente consegue acertar. Quantas e quantas vezes, gente, quantas e quantas vezes a gente foi chamado para apagar fogo e nós não tivemos discernimento suficiente, jogamos mais gasolina ainda. Temos que ter o discernimento apropriado, como crente, como pequenos cristãos que somos, para avançar de uma forma diferente. Vamos abrir lá em Colossenses 1:18. Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Amém? Meu irmão, se a gente não tentar viver isso aí, ó, entender que Cristo é a cabeça de tudo, Cristo é aquele que está comandando tudo, nós não vamos conseguir entender que temos que estar na mesma visão, como disse o versículo anterior. Pare para pensar um pouquinho. Será que não está tendo muita divergência? Será que a gente não está muito disperso um do outro? E a gente está acabando ficando deprimido, ficando preocupado. O que é que o fulano vai falar de mim? Eu cheguei atrasado hoje, o fulano não deixou eu tocar. Deve estar com raiva de mim. Aí começa ali. Quando eu era líder de louvor, fazia muito isso. O cara chegava atrasado, não toca. Não ensaiou, não toca. Aqui os caras, tudinho aqui, ó. Nenhum foi embora. E eu pegava pesado. Mas não é porque eu era melhor que eles. É porque eu entendia que a unidade de Cristo, ela tem que ter ordem. Ela tem que ter entendimento entre todos. Eu não posso fazer com que 3 cheguem no mesmo horário e 2 cheguem atrasados e eu desonre os caras que chegaram no horário. É por isso que essa falta de entendimento faz com que as pessoas saiam da igreja. Porque acham que fulano está pegando pesado. Ele, né, meu pai, eu estou na igreja porque eu quero, eu sou voluntário. Mas não entende que você faz parte de um corpo de Cristo. Estamos perdendo a essência da salvação, gente.
Estamos perdendo a essência da salvação, de que aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz é muito maior do que essas picuinhas, é muito maior do que tantas coisas que a gente tem vivido dentro da igreja. Aquele sangue derramado por ti não foi para a gente estar nessa vida, foi para a gente estar unido com Cristo, unido como igreja, entendendo que Ele é a cabeça. Está aqui no telão. Se Ele é a cabeça, será que Deus, o que Deus olha? De que forma você acha que Deus olha para a gente que faz picuinha por cada besteira, por cada situação que a gente, caramba, parece que a gente fica com 30, 40, 50 anos e não amadurece. Eu não estou falando nem como crente, a gente não amadurece como pessoa às vezes. E a gente vem trazendo essa cultura maligna para dentro do corpo de Cristo. O fulano brigou comigo, o apóstolo brigou, o líder tal brigou, a líder tal brigou. Caramba, eu não nasci para isso, a gente fala logo, eu não nasci para estar pegando, desculpa a expressão, mijada de alguém, sabe? E às vezes nós saímos por tão pouco de dentro da igreja, por tão pouca coisa a gente desiste. A gente desiste por tanta besteirinha. Tá dando para entender até aí? Tá doendo um pouquinho? Qualquer visão que não esteja baseada na palavra de Deus, certamente não vem de Deus. Qualquer visão que não esteja baseada na palavra de Deus, certamente não vem de Deus. Temos que ter discernimento espiritual. A palavra de Deus é a nossa bússola, é a visão, é a verdade. Qual foi o último versículo que não precisa me responder, tá? Qual foi o último versículo que você leu hoje na sua casa? Quando você orou hoje pela manhã, pela tarde, ou antes de vir para cá, se você orou, foi o que Deus falou para ti através da palavra dele? Será que a palavra de Deus tem sido a tua visão e a tua verdade? Porque quando ela se torna a nossa visão, a nossa verdade, essas picuinhas dentro da igreja, elas acabam. Não estou dizendo que isso nunca vai existir, porque nós somos seres humanos, nós estamos cabíveis de erros, mas a gente erra menos. A nossa tendência é errar menos quando a gente está sintonizado ali naquilo que Deus quer para nós. A minha visão é o reino, a minha visão é estar trabalhando dentro da casa do Senhor, a minha visão é o corpo de Cristo. A gente acaba não tendo tempo para ter visões diferentes, porque o Senhor está conosco. Então, meu irmão, te acorda hoje. O lugar que mais tem trabalho para a gente fazer é aqui dentro da igreja. O lugar que mais tem coisa para a gente fazer dentro da igreja. Mas lidar com pessoas não é fácil. Por isso que lá no começo eu falei, nós temos que suportar e amar. Se for só suportar, a gente não vai conseguir avançar. A gente não vai conseguir avançar. Se a gente entender, eu estou só suportando o Mike. Uma hora ele vai embora, eu vou embora, cada um vai para um lado. A gente não acaba tendo amor um pelo outro. A gente acaba fazendo tolice. Tolice e mais tolice. Né? A unidade da igreja pode abençoar uma cidade, como eu falei ainda há pouco. Agora imagina a tua igreja. A gente tem muito, na nossa caminhada, a gente tem muitos críticos. Críticos que não fazem nada. Essa é a grande verdade. O Fabrício está lá em Santa Bárbara. Mas também, né, não tem nada para ele fazer. E tem que ir para lá. Estou só dando um exemplo, tá? O pastor foi esse final de semana lá pro... Como é que o senhor foi, pastor? Chapecó. Mas também, né, ele é apóstolo e é o papel dele ir. Eu é que não vou. Então, tem muitos críticos, gente, para tantas coisas. E os críticos são geralmente aqueles que não fazem nada. Essa é a grande verdade. É aquele que não quer estar unido, né? É aquele que não quer estar em unidade com a igreja. Sabe? Ontem nós fizemos um trabalho lá no Parque Maguari. Parque Maguari é o nome? Vila Maguari. Em algo que foi dado a nós, né? Alguns líderes para tomarmos conta da rede de família desse ano. E eu estava com muita dor de cabeça, estava muito ruim. Disse, Senhor, se for da tua vontade que eu chegue lá, que eu chegue.
Mas não deixa eu deixar de ir fazer o que tem que fazer lá. Foi muito difícil, muito complicado chegar lá. Muito difícil, muito complicado. Mas nós fizemos o que tinha que fazer. E eu olhei ali um local como se fosse uma seara, né? Um local maravilhoso, bonito pra caramba. Eu fiquei pensando, isso aqui não é lugar de crente, não. Isso aqui é lugar para o crente vir evangelizar. Não é para crente estar reunido. Não sei se eu viajei na maionese, né? Em algum momento. Mas eu vi ali como se os crentes estivessem trabalhando para que o reino viesse a ser multiplicado, dobrado. E eu tenho certeza que o próximo será melhor, mas nós precisamos da tua ajuda, irmão. Nós precisamos de ti, cara, lá. Precisamos que você leve sua família. Precisamos que você vá. Leve seu filho pequeno, seu filho grande, sua mulher, seu cachorro. Até cachorro tinha brincando lá ontem. Um monte de cachorro brincando. Vai, cara. Bora. Se cada um se debandar, sair daquele piquenique ali, se debandar e levar uma palavra, eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer no mundo espiritual. Mas isso chama-se unidade. Se a igreja não estiver junta, se nós não vivemos o que nós acabamos de cantar aqui, nós não vamos avançar como crente, cara. Nós vamos estar todo o tempo no nosso mundinho, na nossa caixinha de papel. E quando nós precisamos sair para falar do Evangelho de Cristo, nós estamos ali acuados porque a gente não tem o costume de fazer tal coisa. Nós precisamos de você, não precisamos da sua família, não, precisamos de você, individualmente também. Vai, pague um preço, o Senhor já pagou um preço maior por nós, está na hora de a gente pagar um preço também, em prol do Evangelho de Cristo. Amém? Amém, igreja? Está acabando. Precisamos nos comportar como verdadeiros filhos de Deus. É o próximo tema. Filipenses 1, 27 e João 1, 12. Filipenses 1, 27. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna de boas novas de Cristo. Então, quando tu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Né? A gente está perdendo, né? Como eu falei lá na frente, a gente está perdendo a nossa característica de crente. A gente acaba não se importando mais uns com os outros. E a gente acaba não estando mais firmes na palavra de Cristo. É a única coisa, gente, que vai nos firmar na nossa caminhada é a palavra do Senhor. Porque no momento que mais difícil da nossa vida, muitas das vezes é uma palavra, às vezes no corpo de Cristo, que nos sustenta. Quantos de nós aqui, vamos dizer que todos aqui praticamente, não chegou aqui com alguma situação dificílima de resolver, e estando no corpo de Cristo se sentiu melhor, através de uma oração, ou de um irmão, ou de um pastor, ou de uma pastora, saiu daqui diferente. Levante a mão, quem nunca aconteceu isso? Então, precisamos estar firmes no Senhor. A igreja de Cristo, ela sempre vai ser o nosso refúgio. Saia daqui com essa frase hoje. A igreja de Cristo sempre vai ser o nosso refúgio. Porque a igreja é de Cristo, ela não é do homem, ela não é do pastor, ela não é do irmão. A igreja é de Cristo e o corpo, ele é o cabeça do corpo. Ele é a cabeça do corpo. Então, quantos de vocês aqui, eu também, estavam nos sentindo tão deprimido, tão arrasado por algumas situações, seja ela familiar, e a igreja foi o nosso refúgio. E o Senhor usou alguém aqui para te abençoar, para te curar, sabe? Eu não vou falar o nome, mas tem uma pessoa aqui que me procurou uma vez, foi lá em casa comigo. Essa pessoa queria casar, mas estava atordoado. Me procurou lá em casa. Cara, o que é que eu faço?
E eu, como igreja, como corpo de Cristo, tive que dar uma palavra. E a palavra foi dada. Uns meses depois que ela estava casando. Sabe por quê? A igreja serve para isso, cara. A igreja serve para te apoiar. A igreja serve para te dar consolo. A igreja serve para que te diga: ei, tá errado, bora dar uma melhorada aqui, cara, porque eu errei igualzinho tu. Então, eu não quero que tu siga o mesmo caminho, que vai ser complicado lá na frente, sabe? Então, seja a escora do teu irmão, seja a escora daquele que está precisando, mas se você só vai poder ser a escora dele se você estiver firme na palavra do Senhor, se você tiver conteúdo bíblico, se a palavra do Senhor estiver gravada na tua mente, se você tiver algo a oferecer, você vai conseguir ser a escora para o teu amigo, para tua amiga, para o teu irmão, para tua irmã, para tua família, seja lá para quem for, porque o que tem de gente aí dando profetada não é fácil, mas você não dá profetada porque você tem se alimentado de algo extraordinário nessa casa. Você tem se alimentado da palavra de Deus e ela tem sido o teu sustento, e ela pode sustentar aquele que vem te procurar. Mas se você quiser, meu irmão, faça isso daqui para frente, leia a palavra, engula ela, sabe? Porque a única chave que vai nos tirar do nosso aperreio é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Em alguns momentos, nós vamos precisar ficar calados. E é bíblico, isso está em Provérbios. Em algum momento a gente vai precisar falar. Em algum momento a gente vai precisar só orar. Em algum momento a gente vai precisar dar um consolo. Em algum momento a gente vai precisar ser consolado. Porque também a palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Será que nós estamos nos escorando nisso aí? João 1,12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornar filhos de Deus. Temos que tomar nosso lugar como filho de Deus. Mesmo dentro da igreja, somos órfãos quando não assumimos o nosso lugar. Eu falei para vocês ainda há pouco. Assuma aquilo que você ganhou por um preço alto de sangue por meio da cruz de Jesus, para vivermos em unidade. A igreja nasceu com uma vocação. Sabe qual é a vocação da igreja? Familiar. Quando eu li sobre isso, eu fui procurar entender, né? Então, a Bíblia todinha ela vai falando sobre igreja. Quando ela fala sobre igreja, ela fala sobre o pai, sobre a mãe, sobre o filho, sobre os filhos, as filhas, né? As pessoas que sustentam, né? Tanto é que o Senhor ele compara a igreja como um corpo, né? Os membros, a cabeça que é Cristo. Nós estamos perdendo o nosso lugar na igreja. Esse é o grande detalhe do que tem acontecido hoje na nossa vida. Nós estamos perdendo nosso lugar na igreja, e vou voltar de novo a falar, nós estamos nos tornando órfãos dentro da nossa própria igreja. Então, meu querido, minha querida, saia hoje daqui com esse entendimento, com essa reflexão. Será que eu estou realmente sendo órfão dentro da minha própria igreja? Será que eu estou me sentindo desse jeito porque eu não estou procurando Cristo, a palavra do Senhor na minha vida? A igreja jamais pode se militar a ser um lugar de consumo ou interesse pessoal, e sim salvação. Então, qual é o interesse maior que você vem aqui, vem à sua casa, vem à sua igreja todos os domingos, ou sexta-feira, para quem vem na sexta? Será que tem sido algo pessoal? Tem sido algo que você quer, uma bênção que você quer fazer uma troca com o Senhor? E não tem sido o principal alvo, que é a salvação? Já parou para pensar nisso? Temos que nos esforçar para falar o mesmo idioma uns com os outros. Será que a gente está falando o mesmo idioma? Será que a gente está preocupado com aquilo que a gente acha mesmo e dane-se o resto? Olha, eu vou
seja lá quem for pregar no domingo, eu recebo a bênção apostólica, eu vou me embora e tchau. Tchau. Né? Se relacione com o Espírito Santo. Mateus 6:6, João 3:6. Mateus 6:6. Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo, e então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Para viver em unidade, eu preciso ter uma vida inteira com Deus. Nós temos que nos dispor ao Senhor por inteiro. A gente canta muito isso, né, Ivanildo? Eu me entrego, eu me dou, sabe? Tanta coisa que a gente canta e às vezes a gente não percebe a dimensão que é aquilo que a gente está cantando. Porque se nós não fizermos isso aí, ó, se a gente não tivesse intimidade com o Senhor, a gente não vai conseguir, de forma alguma, ser a escola do nosso irmão. Ter uma palavra abençoadora no momento certo. João 3:6. Os seres humanos podem gerar apenas vidas humanas, mas o Espírito dá à luz vida, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Então, quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos sobre o desejo do seu coração. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor, se realmente ela tem sido vida para a tua vida, ela tem sido algo diferenciado para a tua vida, busque o Senhor ainda mais, tenha Ele um entendimento verdadeiro, para que você tenha uma vida inteira à disposição do Espírito do Senhor. E eu coloquei aqui algumas observações, e como crente nós temos que, a partir de agora, né, a partir do momento que a gente decidir realmente ter uma vida diferenciada para que o corpo de Cristo venha tomar forma. Deixa eu falar algo antes para vocês. Um pastor conhecido nosso, ele não está mais no caminho de Cristo. Ele se desviou, ele fez algumas tolices aí e acabou não sendo mais um pastor de igreja. Se desbandou ele, se desbandou a igreja, se desbandou muita gente. E eu conversando com outro pastor, eu perguntei, cadê o fulano, cara? Como é que ele está? Ele está bem? Aí ele disse, olha, Beto, deixa eu falar uma coisa para ti. Eu nunca me esqueço do que esse cara falou para mim. O fulano lá, o pastor, ele fez algo que nós nunca devemos fazer na nossa vida. Ele mexeu com a noiva. Eu dei um passo para trás e fiquei... E aquilo assim, sei lá, aquilo me deu assim mexeu comigo de alguma forma. Cara, mexe com todo mundo, mexe com o irmão, mexe com o fulano, com o ciclano, mas não mexe com a noiva de Cristo, cara. A vida desse cara se transformou num caos, porque ele tocou na noiva de Cristo. Ele tocou na igreja. Ele fez algo muito difícil de se fazer, muito complicado de se fazer. E aquilo marcou. Nunca mais eu esqueci do que ele falou. E eu, caramba, fiquei pensando, falei, é muito profundo isso. Às vezes nós estamos na igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós não temos a dimensão o que é o corpo de Cristo. Nós mexemos com a noiva de Cristo e a noiva, ela vai te cobrar, cara. Então, meu irmão, minha irmã, peça para o Espírito do Senhor te mostrar onde é que você está errado, onde é que você errou, por que tanto desânimo, por que tanta preocupação, por que tantas coisas acontecendo no corpo, e a culpa não é da noiva.
a culpa não é da noiva, porque o noivo, ele é soberano. Seu noivo sabe de tudo. O noivo, ele está à nossa disposição. O noivo, ele quer te abençoar. O noivo quer te curar. O noivo quer te dar paz. O noivo quer te dar alegria. O noivo quer te dar aquilo que você tanto pede a ele hoje. O noivo vai te dar uma solução. O noivo quer a tua vida. O noivo não quer divisão. O noivo, ele quer exaltidão naquilo que você faz para ele. O noivo quer te abençoar. O noivo, ele quer você por inteiro. Ele quer tua família. Ele não quer só uma parte daquilo que tu tem a dar para ele. O noivo quer tua obediência. O noivo quer um sacrifício teu. O noivo quer te abençoar. O noivo está aqui essa noite. E ele quer nos abençoar. Vamos ficar em pé? Aleluia. Aleluia. Você acredita que o noivo está aqui essa noite? Não, de verdade, você acredita que o noivo está aqui essa noite? Você vai baixar sua cabeça por alguns instantes e orar ao noivo essa noite, dizer para ele o quanto você feriu a noiva. E vai pedir perdão essa noite. Hoje é uma noite de perdão. Não peça nada para o Senhor. Não pede nada para o Senhor essa noite. Pede perdão se você feriu a noiva. Pede perdão se de alguma forma você deixou a noiva, você foi desleixado com a noiva, porque o noivo ele se entristeceu. E o noivo quer te abençoar essa noite, mas você tem que pedir perdão para ela. Porque ele é a cabeça. Ele é a cabeça do corpo. Ele quer te guiar essa noite. Ele quer dizer para ti, ei, só pede perdão para a noiva, deixa o resto comigo. É isso que ele está falando essa noite. Eu não vou orar por você, você vai orar por alguns instantes. Você vai pedir perdão. Se você não lembra de alguma coisa que você fez, peça ao Espírito Santo, porque ele vai te lembrar essa noite. Peça perdão para a noiva. Você como corpo de Cristo precisa evoluir. Você como corpo de Cristo precisa avançar. Você precisa ter sucesso. Mas algumas coisas estão te prendendo porque a noiva foi ferida. Pai, essa noite nós oramos como igreja, como corpo de Cristo. Eu oro a Ti essa noite, ó Deus amado, Deus aquele que derramou aquele sangue por nós naquela cruz. Pai, se a Tua igreja hoje te pede perdão, se a Tua igreja hoje olha para o Senhor e pede perdão porque tocou na noiva, que o Senhor venha essa noite, Deus, perdoar os seus pecados, perdoar suas falhas, perdoar suas mentiras, Pai, perdoar suas ofensas. Perdoa, Senhor, a Tua noiva, porque a Tua igreja, porque tanto foi dado a nós, tanto alimento foi dado a nós, e muitas das vezes nós fizemos igual aqueles reis do passado, Pai. Todas as vezes que se levantava um rei, obedecia ao Senhor, o que vinha depois desobedecia e muita gente morria. Depois levantava-se outro rei, fazia o que era da Tua vontade, e o filho vinha e acabava com tudo. Acabava com o templo, acabava com a igreja, acabava com o povo, acabava com tudo. Mas o Senhor veio nesse mundo, ó Deus. Espírito Santo, obrigado, porque Jesus Cristo veio naquela cruz e derramou aquele sangue e fez uma nova aliança para que nós tivéssemos liberdade agora e dizer: perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Pai, porque nós não estamos mais vivendo o tempo da lei. Perdoa-nos, Senhor, porque nós não estamos mais vivendo o tempo dos sacerdotes e que tinham que interceder por nós. Hoje nós podemos ter acesso a Ti e te pedir perdão, Pai. Perdoa-nos, Pai. Nos dê a fé necessária para avançar como igreja. Nos dê, Pai, o tempo abençoado, Pai. Nos dê um tempo maravilhoso para como igreja de estarmos juntos em comunhão contigo, Pai. Dizer que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai.
Ó Deus, se há nessa igreja, ó Deus, algum tipo de diferença, Deus, se há alguma visão contrária àquilo que o Senhor tem dado a nós, através dos nossos pastores, Pai, que o Senhor venha derrubar essa noite, Pai, que o Senhor venha tirar do nosso meio todo empecilho, ó Deus, que o Senhor venha tirar do nosso meio toda praga, que o Senhor venha tirar do nosso meio todo demônio, tudo aquilo que tem nos trazido, Senhor amado, a falta de paz, tudo aquilo que tem nos trazido, Pai, a consciência pesada, tudo aquilo que tem nos trazido, Senhor, maldição, Deus, que o Senhor tire da nossa igreja essa noite. Hoje, Senhor, eu estou falando, eu quero orar pelo corpo de Cristo, Pai, eu quero orar pela nossa igreja, Deus, prospera essa casa, Deus, dê paz sobre essa casa, Deus, dê paz sobre nossos pastores, Deus, dê paz sobre os filhos dos nossos pastores, dê paz sobre nossa casa, dê paz sobre nossos filhos, Pai, abençoa essa igreja, esse templo, Pai. Nós não viemos aqui para passar vergonha, Deus, nós não viemos aqui para passar vergonha, nós viemos aqui para ser abençoados, Deus. Então, Pai, desde já eu peço que o Senhor venha curar o corpo, Deus, cura esse corpo financeiramente, cura esse corpo, Senhor amado, de qualquer enfermidade que há, cura esse corpo de qualquer maldição que está alojada aqui agora, Deus. Tu podes fazer isso, Deus, porque o Senhor derramou aquele sangue por nós, Pai. Que nós não venhamos ser demagogos nas nossas palavras, nas nossas atitudes, mas que nós venhamos ser abençoados, porque é isso que nós pedimos a Ti essa noite, ó Deus. Ó Deus, nos perdoa, Deus. Nos perdoa por ter ferido diretamente ou indiretamente a noiva, Pai. Que nós venhamos ser um corpo sadio daqui para frente, Deus. Nos dê a possibilidade de olhar para frente. Nos dê a possibilidade de olhar para trás e de dizer: ei, acabou, parou. Agora é um novo tempo. Agora é um novo tempo. Agora é um novo tempo, Deus. Oh, nos dê um novo tempo, Pai. Tempo de amar. Tempo de obedecer. Tempo de, Senhor, ser fiel a Ti. Tempo, Senhor, de estar contigo, sentado na mesma mesa, Deus. Oh, Pai, é isso que eu peço a Ti essa noite, Deus. Nos dê um tempo contigo, nos dê um tempo, ó Pai, de perdão. Nos dê um tempo de perdão essa noite, ó Pai.